Fala galera, estamos aqui de volta. Hoje a gente vai falar sobre extrusores, falar sobre entupimento, identificando cada parte dele. Vamos também entender quais as características influenciam nas configurações do Simplify, por exemplo, porque a gente vê muita gente por aí mostrando aquela nova funcionalidade do Simplify 4.0, paredes finas e tal. Aquilo já tá ficando até chato, porque todo mundo fala mais de uma vez sobre esse assunto, mas ninguém explica o que o extrusor influencia naquelas características. Então a gente vai tentar fazer um overview geral sobre essa, que é uma das peças mais importantes da impressora 3D. Eu sou o Cuco e esse é o canal Hora Extra. Então, pessoal, a gente percebe por aí que as pessoas não dão a devida atenção para os extrusores. Que dica que a gente pode ter para manter a nossa impressora sempre funcionando, o bico sempre trabalhando da melhor forma possível? Acabar com essa ideia de que o extrusor é um bicho de 7 cabeças. Vou aproximar a câmera da mesa, certo? Estamos aqui com um exemplo de extrusor. Esse é o extrusor da Quad 200. A gente vai dissecar ele e vai mostrar todas as peças que compõem ele. Ele é um extrusor de troca rápida, né? Assim como todos da Quad 200. Não é do último modelo. O último modelo, as aletas aqui são quadradas, mas o sistema é o mesmo, de engate rápido, fácil a troca, que tem os cabos com conexões amigáveis. Vocês vão ver, todos os extrusores eles têm a mesma composição de peças e são diversas as variações que a gente encontra no mercado. Fez-se um padrão excelente aí que todo mundo adota, que é o padrão E3D. Está na última versão, que é a versão 6. Esse aqui é um da versão 6 com uma diferença desse bloquinho aqui. Então eu vou tirar aqui esse bloquinho impresso que a gente usa na Quad 200, e aqui a gente ficou o extrusor propriamente dito. Então a gente tem essa parte aletada aqui, a gente tem um bloco de alumínio. Ligando a parte aletada a esse bloco de alumínio, a gente tem um pescocinho lá internamente. Esse pescocinho a gente chama de barreira térmica, e a gente tem o bico propriamente dito. Como componentes, a gente tem o aquecedor, que é uma resistência elétrica, e tem o termistor, que indica a temperatura que está o bico. Eu vou desmontar, né? Tá fácil de desmontar. Então as aletas, que servem para resfriar a parte de cima do extrusor, ela é rosqueada. Aqui era a parte rosqueada. Aqui a gente tem então a barreira térmica, que também é rosqueado no bloco de alumínio. Essa é uma parte crítica e muito importante, depois a gente vai ver com calma. A gente tem o bico propriamente dito. Esse é o bico. Vou tirar a resistência aqui só para a gente ver, e essa é a resistência elétrica. Não vou tirar o termistor, mas o termistor está ligado por esse parafuso, dá para ter uma ideia do que funciona aqui a peça, certo? Aqui em cima também, ó, a gente tem uma outra pecinha que liga, uma pecinha para conexão do tubinho de Teflon. Ó, a gente tem uma pecinha que se liga aqui, onde eu coloco, por sua vez, o tubinho de Teflon aqui. Eu tenho algumas amostras, gente, dessa parte aletada, né? Essa parte da refrigeração do bico. Existem duas formas principais da gente colocar o filamento, da gente empurrar o filamento no extrusor, né? Através do Direct Drive ou do Bowden. O Direct Drive, pessoal, o motor fica acoplado em cima do extrusor. E o Bowden, a gente tem o tubo de PTFE que fica ligado no extrusor, e a gente alimenta esse tubo de PTFE à distância. Qual que é a vantagem e desvantagem? A vantagem do Direct Drive está no fato da distância que eu empurro o filamento até o extrusor ser uma distância curtinha. Então eu tenho baixa contração e expansão do filamento em função dessa distância ser bem curta. Então, para, por exemplo, filamentos flexíveis, isso fica excelente. Eu não tenho uma distância onde eu tenho que ficar comprimindo esse filamento, né? Ele já está direto, ele já está diretamente. Qual que é a desvantagem do Direct Drive? É que como eu tenho um motor pesado em cima, a impressora faz esse movimento, isso aqui com peso em cima faz com que toda a estrutura da impressora vibre e cause deformações ou impressões de baixa qualidade, a altas velocidades numa alta frequência. Consequentemente, é o contrário para o Bowden, né? A gente tem a desvantagem de que, como eu tenho um grande tubo de PTFE inserindo o filamento no bico extrusor, isso
causa um espaço muito grande para eu poder estar fazendo uma compressão correta do material flexível, por exemplo. Só que a vantagem é que ele fica um extrusorzinho extremamente leve e fácil da impressora carregar e fazendo com que a qualidade da impressão seja melhor. Eu sempre preferi o Bounden, certo? Esse tipo de corpo de alumínio, ele é característico do Direct Drive, porque eu não tenho uma peça para colocar o tubinho de PTFE, não tem uma rosca aqui em cima, essa aqui tem. Então esse é um padrão para Direct Drive. Eu vou tirar daqui, como eu falei, esse corpo aletado a gente tem diversos tipos, diversos modelos, diversas características diferentes. Esses aqui são os padrões mais conhecidos do mercado, é o E3D versão 5 e o E3D versão 6. Ele é mais gordo, maior, tem uma rosca aqui M6. Ele está saindo de padrão, principalmente porque ele fica um volume muito grande no bico, né? O bico extrusor fica muito grande, então ele está saindo de padrão. Esse é o padrão atualmente que você encontra muito aí por aí, é o E3D versão 6. Para que serve esse corpo aletado? Simplesmente para o calor gerado aqui no bico não passar para o restante da estrutura. Vimos o corpo aletado, vamos para outra parte, que é a barreira térmica. Uns chamam de barreira térmica, outros chamam de pescoço. Essa aqui, pessoal, talvez seja a peça mais crítica e a mais que tem mais variações, e as variações realmente têm interferência. Basicamente, isso aqui se trata de uma peça de inox, porque inox ela é refratária, né? Não conduz calor com tanta intensidade que o alumínio. Então ela é uma peça que tende a ser refratária. Pode ser ou toda de metal, o pessoal chama de all metal. Quando os falam na internet all metal, é essa parte aqui que ela é all metal. Ela é toda de metal, ou ela pode ter internamente um tubinho de teflon aqui internamente. Qual é a vantagem e a desvantagem de se ter um tubinho de teflon? Esse aqui é um exemplo do tubo de teflon. Tem um tubinho de teflon internamente lá. Ela não é all metal. O tubo de teflon faz com que o material escoa com mais facilidade. Porém, pessoal, o bico, quando ele tem essa característica de ter um tubinho de teflon, ele aguenta só até 245 graus Celsius, em função do tubinho de PTFE, que está muito próximo da parte aquecida. Então esse biquinho aqui, esse pescocinho, só vai até 245 graus. Mais do que isso, ele começa a queimar o PTFE. Então basicamente é essa a diferença, tá certo? Entre o all metal e o PTFE. Uma coisa, pessoal, é o seguinte: o tipo all metal, apesar dele aguentar muito mais temperatura, né, ele tem uma desvantagem, duas desvantagens aliás. A primeira delas é que o filamento, ao passar por aqui, ele encontra mais resistência mecânica em função do atrito aqui das paredes do que no tubo de teflon, que é extremamente liso. E também, pessoal, é muito difícil eu garantir a precisão de um tubo de metal. Se ele for apertado demais, o filamento não passa, não tem como. Se ele for folgado demais, eu tenho uma chance enorme de haver entupimento e retorno de material derretido. A gente vai falar sobre isso aí já já. Aí a gente tem outras variações, por exemplo, alguns tipos de barreira térmica, a gente não tem esse rebaixo interno aqui da peça que permite que o teflon entre até um pouquinho dentro dele. Aqui, esse aqui tem, ó, esse aqui é um exemplo. Esse ele não entra aqui dentro, certo? Então aqui a desvantagem é que o filamento ele pode dançar aqui dentro, né? Quer dizer, o tubo de PTFE pode dar uma dançadinha aqui dentro e dificultar a entrada, tá certo? Só para esclarecimento, esse aqui, não sei se está dando para ver direito no vídeo, mas ele é M6 com M6. Esses outros são M7 com M6. Como eu falei, a versão 6 e a versão 5 do E3D. Esse aqui é a versão 5, a antiga, M6 com M6. Eu já não uso mais, eu uso mais a M7 com M6. Então a parte aqui, essa rosca M7, ela adentra aqui dentro. Tá certo? E a rosca M6 adentra na próxima peça que a gente vai ver qual é. Agora, pessoal, a próxima peça é o bloquinho de alumínio. Esse bloquinho de alumínio é simplesmente um condutor do
calor. Ele serve para eu medir a temperatura e para eu conduzir o calor para o bico, que é o próximo, que é a peça que vem em seguida. A barreira térmica, ela é então incorporada nessa peça aqui. Tem vários tipos, pessoal, mas isso não é de grande influência. Esse aqui é o modelo antigo, que é o E3D versão 5. A diferença dela é que ela tem um parafusinho para prender a resistência elétrica e não existe nada para prender o termistor, certo? Ao passo que a versão 6 eu tenho aqui um recorte aqui que eu posso prender a resistência, e aqui eu tenho um furinho para poder parar uma rosquinha, eu ponho um parafuso que prende a resistência. É essa só a diferença. Tem umas diferenças também dos clones pro original com relação a tamanho, mas isso faz pouca influência na peça, tá certo? Tem esse modelinho aqui, pessoal, que eu estou utilizando na minha máquina, na minha pessoal aqui, que eu uso aqui no laboratório. É igualzinho, só que ele é maior, tá? Não tem diferença nenhuma. Só o que nós temos agora, por último, quer dizer, finalizando as partes metálicas da peça, é os bicos. Bicos eu tenho para todos os gostos. Eu tenho bicos compridos, tem bicos maiores e tem os biquinhos padrão que a gente encontra por aí. Eu particularmente prefiro esses bicos maiores, porque eu consigo ver melhor a peça sendo impressa, que esse aqui é muito pequenininho, tem a mesma funcionalidade. Serve para poder fazer a transformação de 1,75 mm para o diâmetro que for o diâmetro do bico. O padrão que as pessoas usam é 0,4, mas tem 0,2, 0,25, 0,3, 0,4 até 1 milímetro de diâmetro. O furinho aqui da saída do bico extrusor, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo aqui, geralmente eles vêm marcado no lateral, o tamanho, esse aqui é de 1 mm e esse é de 0,4 mm, que é o que eu uso frequentemente. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante, que isso modifica completamente as características que a gente tem que colocar no software de fatiamento, no caso Simplify, e a gente vai falar sobre isso também, tá certo? Eu vou colocar aqui então. Agora o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui a resistência elétrica. A resistência elétrica nada mais é do que uma resistência que eu vou incorporar, ou vou parafusar, ou vou prender aqui no bloquinho de alumínio. E temos também o termistor. Nesse caso já está preso com um parafusinho. Eu coloco aqui, eu costumo colocar uma pasta térmica aqui, com a pasta térmica, prendo, fica fechado. Tem a última parte aqui, né, pessoal, que é a rosquinha aqui de cima, que é o que prende o tubinho de PTFE. Então, isto é o que compõe um bico extrusor. Pessoal, o vídeo acabou ficando muito extenso e eu não gosto de vídeos com mais de 15 minutos, então eu tive que dividir eles em 3 partes. Então, primeiro a gente falou sobre as diversas partes que compõem o bico extrusor. No segundo, eu vou postar em seguida, a gente vai falar sobre os motivos que levam ao entupimento do bico. E o terceiro, a gente vai falar sobre quais os parâmetros do Simplify para aproveitar melhor as características do bico. Pessoal, se esse vídeo para você foi útil de alguma forma, não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.